Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né? Uma alegria, uma honra para nós estarmos de volta aqui nesse estudo. E nós já vamos passar aqui a primeira pergunta, aqui à minha esquerda, meu amigo Mário. Boa noite, Mário, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite a todos também, boa noite ao Alexandre, ao Tiago. Iniciando o trabalho, há uma pergunta. As igrejas definem o mal através de Lúcifer, um anjo que rebelou contra Deus. Diante de tantas maldades no mundo, como o Espiritismo define isso? Ou são só espíritos perdidos sem luz? O mal não existe. O mal é a ausência do bem. É assim que a doutrina espírita define. Não existe o anjo decaído. O espírito que atingiu o estágio de angelitude, ele não cai. Quem conhece o bem não faz o mal, sabe que o bem é bom para quem faz. Então, podemos dizer que isso aqui é a ignorância da realidade sobre o mal e o bem. Como o Espiritismo define isso? A ausência. O mal é a ausência do bem. É o que o Espiritismo define. O que é o bem? Tudo aquilo que é a favor da vida. O que é o mal? Tudo aquilo que é contrário à vida. Nós só fazemos o bem quando nós usamos a inteligência. Nós só usamos a inteligência como fazemos o bem. Fazer o bem presume-se ajudar um terceiro não ligado à nossa consanguinidade. Esta é a realidade. Ou os espíritos, ou são só espíritos perdidos sem luz. Hoje ainda existe quilômetros e mais quilômetros de áreas abismais, povoadas por espíritos que têm necessidade de voltar à Terra para ter novas oportunidades de redenção. No livro Obreiros de Volta, psicografia do Chico, ele nos fala, esse livro foi publicado em 1964, ele nos fala que, pela primeira vez, uma geração de espíritos voltaram à Terra e que foram espíritas na encarnação anterior. Mas uma geração inteira também estava voltando de espíritos, tendo novos, abertos os abismos para dar novas oportunidades a esses espíritos com dificuldade. Então, a realidade é que o bem, para prevalecer na Terra, é o que Joana de Ângeles nos fala, que o amor vencerá as fortes barreiras da impiedade e derrubará as fortes barreiras da impiedade e do materialismo de que se reveste esse sentimento. E, pouco a pouco, implantará os alicerces do respeito humano, que se estenderá pelo universo, pelo planeta, pela natureza, pelo planeta e por todas as manifestações de vida que nele se manifestam. Então, nós estamos um pouco distante do bem prevalecer na Terra. Aquele que André Luiz nos fala que aquele que está... o maior deve ajudar o menor, e o melhor tem que ajudar o menos bom. Então, feliz daquele que hoje já tem condições de auxiliar alguém, algum nessa condição. Ou só são espíritos perdidos sem luz? Não existe espíritos perdidos sem luz, existe desconhecimento. Toda violência e toda brutalidade é fruto do desconhecimento, fruto da ignorância. Então, só o bem tem vida. Aonde uma fresta de luz, aonde um raio de luz passa
Pode ser na mais profundidade da escuridão, profundezas da escuridão, que a claridade ali vai permanecer. Então, quando o conhecimento chegar, o mal vai embora. Então, toda violência é fruto desse conhecimento. O mal é a ausência do bem. É isso que a doutrina espírita nos fala. Fala mais coisas, mas se for estender, nós vamos falar a noite toda. Agradecido. Boa noite. Gostaria de Boa noite. Gostaria de saber por que meus irmãos me evitam, não conseguem esconder que não gostam de mim, me excluindo de tudo. Por mais que eu faça, não sou reconhecido. Agora, essa semana mesmo, com exames de doença, fui acusada de chantagem emocional. Por que tanto ódio, tanta frieza que eu sinto deles? Olha, o Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, que é no cadinho do lar onde se fundem e se refundem os corações mais adversos. Ou seja, a nossa parentela, a nossa família consanguínea, ela não é por acaso, não. Ela tem todo um arranjo espiritual. E muitas vezes esse arranjo é forjado exatamente em cima de desavenças do passado. Porque na concepção divina, na mecânica divina, e isso é fato, é exatamente na família consanguínea que nós vamos exercitar o perdão, exercitar a fraternidade, através do convívio diário, quer dizer, dentro daqueles que estão do seu lado. Então, primeiro nós temos que amar a nós mesmos, e depois amar aqueles que estão próximos de nós, e que são, consequentemente, os nossos familiares. Então, os arranjos familiares, a nossa parentela, existe inclusive uma diferença entre o que é parentela e o que é família. Parentela é uma parentela consanguínea, família é quando você consegue realmente amar aquele que é ligado a você através do sangue biológico. Então, esses arranjos, eles são feitos pela espiritualidade exatamente com esta finalidade, da gente se acertar. Por isso que muitas vezes nós temos tantas dificuldades de convívio com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos filhos, enfim, aqueles que estão mais próximos de nós. Isso é natural. Agora, nesse meio desse arranjo também, existem almas afins. Não são só desafetos, são também extremos afetos. Então, normalmente, há um equilíbrio de forças para que exatamente a gente possa suportar. O fato é que quanto mais difícil é essa estrutura familiar, é porque mais devedores nós somos, sem dúvida nenhuma. E quanto mais fácil, mais harmonioso é o convívio familiar, é porque as almas que estão ali encaixadas, todas elas já têm seus méritos o suficiente para viver em paz familiar. Então, cabe a você e a todos nós, que temos essa concepção e esse esclarecimento, entendermos isso. E essas animosidades, esses desafetos que existem dentro da nossa casa, é porque ali muitas vezes existem almas que não estão alinhadas dentro da proposta divina, que é a proposta do amor. E através do convívio diário é que você tem que romper, aparar as arestas através do convívio. E é por isso mesmo que Deus faz as coisas tão muito perfeitas, Porque você, às vezes, como diz, você está casada com o seu inimigo, dormindo com o inimigo, dona Nilce? Só que você não sabe disso. Você desconfia disso, não é verdade? Mas estando ali dentro do seu lado, sendo ali seu esposo, seu filho, sua mãe, o seu pai, você tem por obrigação conviver com eles e a se harmonizar com eles. Então, eu acredito que talvez seja por isso que você tenha tanta dificuldade de convívio dentro da sua casa. Pessoal, boa noite. Todo mundo bem? Tranquilo? Tem uma boa aqui, já começamos quente. Quando alguém sonha com amigos que já morreram, chamando ele para pescar todos os dias durante uma semana, o que pode ser? De duas, uma. Você está precisando de férias urgente, vai pescar, ou não vai, não. Porque eles estão querendo que você vai para o outro lado. Gente, é uma brincadeira, como é óbvio. Veja bem, se você quiser interpretar sonhos, quando todo mundo que chega aqui faz essas mesmas perguntas de sonho, estou sonhando com isso, o que pode ser? Estou sonhando com aquilo, o que pode ser? Então, se você tem dúvidas em relação a sonhos e interpretação de sonhos, uma fala para vocês.
quando você sonha com um objeto, com um ato simbólico, não tem como uma outra pessoa te interpretar esse sonho em apenas 2 minutos, 1 hora, 3 dias, 1 mês. Por quê? Porque você sonha, o sonho é um transbordamento do psiquismo de algo que está dentro de você, de algo que você deseja, de algo que você gosta de fazer, de algo que você tem prazer. Isso transborda durante a noite através dos sonhos. Então, se você quiser entender isso a fundo, senta, vai ler um livrinho do Freud chamado Interpretação dos Sonhos, que existem 2 volumes dele, cada volume de mais ou menos umas 400 páginas. Só se sentar, dar uma lida tranquila, vai ter uma boa leitura aí durante muito tempo, aí você vai conseguir ter uma noção. Precisa de fazer isso? Não precisa. Aí você pode ir, por exemplo, a Lacan. Lacan deu um upgrade nos sonhos. Ele fala o seguinte: quem interpreta os sonhos nunca é o analista. Quem interpreta os sonhos é a própria pessoa, é o analisando. Por quê? Porque é o analisando que vai te falar qual é o significado que ele dá com aquilo que ele sonhou. Então, como é óbvio, você está sonhando que tem 1 semana que você está sonhando que o povo está te chamando para ir pescar. A questão é, o que a pesca significa para você? Pescar significa o quê para você? Significa férias? Largar tudo e ficar 1 semana sem pensar em nada? O que significa? Tem gente que pesca significa uma chatice danada. Eu, por exemplo, não aguento ficar 10 minutos segurando uma vara para pescar. Não dou conta. Monotonia. Porque é o significado que tem para cada um. Então, a questão que você tem que pensar é, o que pescar significa para você? Se significa você tirar umas férias, veja a sua vida agora. Como é que ela está? Está com muito estresse? Estresse no trabalho, estresse em casa. Não é uma vontade sua de mandar tudo pro off e você ficar ali quietinho, sem ter que pensar, sem ter que resolver as questões? Então, vai depender disso. Tá? Ninguém externo vai conseguir interpretar o seu sonho. Podem interpretar, tá? Irão te enganar. Não consegue, porque vai depender da interpretação que você dá para isso aqui. Tá beleza? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Entendo isso como nossa parte espiritual. Se isso ocorre, como compreender sermos tão imperfeitos espiritualmente, tanto quanto precisamos passar por mundos de provas e expiações? Ela tem uma resposta semelhante à anterior. O ser humano, diz Joana de Ângeles, que todo ser senciente provém de uma fonte geradora, realizando grandiosa viagem de retorno à causa. E é lento o desenvolver do ser em cada aspecto. Então, mas o professor Pestalozzi, Allan Kardec foi aluno dele. Ainda é considerado um dos pais da educação na Terra. Foi ele quem, pela primeira vez, separou as crianças dos adultos. No Brasil, uma aluna ilustre dele foi a Princesa Isabel. Então, o Pestalozzi nos fala que nós não aprendemos nada com ninguém. Com o exemplo, nós podemos despertar o Deus que já existe dentro do outro. E, quando fomos criados simples na forma e ignorante no conhecimento, nós já foi inserido em nós todas as nossas conquistas, os nossos despertamentos. Então, nós não estamos aprendendo, nós estamos despertando. Chamamos evolução aquilo que nós poderíamos chamar corretamente de despertar. Cada um está despertando para uma realidade nova. Então, nós já temos tudo inserido no bojo da nossa mente, primitiva, todas as nossas conquistas futuras. Todas as nossas conquistas futuras já tem. Vamos despertando à medida em que vamos aprendendo, vamos estudando, é a forma correta. Se isso ocorre, como compreendermos sermos tão imperfeitos? Não existe imperfeição, existe desconhecimento. À medida que o conhecimento vai brotando em nós vamos nos esforçando, vamos conhecendo, nós vamos passando a entender que o bem é bom para quem faz o bem. Então, é tudo questão de desconhecimento, é como
a resposta anterior sobre Satanás. Tanto que precisam passar por um mundo de provas e expiações. O Evangelho de Jesus nos fala que nós não vamos sair daqui enquanto não pagar centil por centil, enquanto não aprendermos de tudo, de tudo. Passamos pelo reino mineral, as pedras são diferentes. O cristal cresce, cada pedra, né, tem assim, cada mineral comporta de uma forma. Galgamos os degraus da sensibilidade, manifestando através da sensibilidade nos vegetais. Cada vegetal tem uma condição diferente. Em cada espécie tem várias formas. Galgamos o degrau dos animais, temos que passar por tudo isso. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala que da alga marinha ao pensamento contínuo em torno de 15 milhões de séculos. Então, a alga marinha é a transição do vegetal, do vegetal para o animal. A alga marinha se comporta como vegetal, fazendo a quimiossíntese, e já se comporta como animal, né, alimentando por falsos estômatos. Pensamento contínuo é quando nós aprendemos e conseguimos passar para um terceiro. Nós ensinamos um macaco a andar de bicicleta, mas ele não ensina para o filhote dele. Ensinamos um cachorro a jogar futebol, a brincar com a bola, mas ele não ensina com o filhote. Isso é pensamento contínuo. Então, da alga marinha, que é a transição entre o vegetal e o animal, ao pensamento contínuo, em torno de 15 milhões de séculos. Então, a vida é mais longa. O que nós conhecemos por vida, esse período aqui de 15, 50, 100 anos que seja aqui, é apenas a fotografia. O filme é mais longo. Por isso que nós temos necessidade de passar por tudo. Jesus é quem nos fala. Nós não vamos sair daqui enquanto não pagarmos centil por centil. Enquanto não aprendermos tudo. Enquanto não aprendermos tudo, estamos presos ao nosso planeta. Por isso que nós vamos passar por vários planetas, né, para galgar esses degraus do conhecimento, né, e do despertamento espiritual. Agradecido. Sou uma irmã no meio de 4 irmãos. Minha mãe sempre me rejeitou e louvava sempre a Deus por ter uma só. Ser uma filha só, né? Por que tanta rejeição? Bom, isso aqui vem de encontro à nossa primeira resposta, né? Vai na mesma linha de raciocínio. Não sei, evidentemente que eu não sei. São arranjos familiares e consanguíneos, né? Aquilo que nós já abordamos anteriormente. O fato é que se existe essa animosidade, ela tem uma razão, ou seja, toda reação tem uma ação correspondente, né? O que você deve fazer, já que você detectou isso, é tentar mudar o quadro de relacionamento, né? Uma vez que você detectou que está havendo uma rejeição de lá para cá, se você devolve essa rejeição, evidentemente que você vai piorar a relação com a sua família, com a sua mãe. Então, o que você acredita, né? Se você me permite, o que você deve fazer é mudar a sua postura. E como agora você já está tendo acesso ao conhecimento espírita, e isso muito dignifica, porque você começa a compreender as coisas de um modo diferente, ampliar sua visão em torno de si, o que eu sugiro é que você agora, como espírita, né, comece a colocar em prática aquilo que você vem aprendendo através da filosofia espírita, exercitando o perdão, né, compreendendo o momento evolutivo de cada criatura, né, entendendo que isso tem uma razão de ser e que você deve mudar a sua postura através do exemplo, né, através da sua relação, do seu comportamento, né? E, naturalmente, a vida nos responde. É isso, dona Edna? Quando a gente muda o comportamento em relação a algumas pessoas e algumas situações, a vida naturalmente nos sorri. É a lei de ação e reação. Então, é isso que eu poderia te dizer. Como saber se uma pessoa tem mediunidade? Olha, segundo Kardec, todos nós somos médiums. Por quê? Médium
né? A palavra vem do latim, que quer dizer aquele que faz a intermediação, intermédio entre o plano físico e entre o plano extrafísico. Então, todos nós estamos permanentemente influenciados pelo mundo espiritual ou estamos também influenciando o mundo espiritual. Então, todos somos médiuns. Todos nós temos um guia, todos nós temos orientadores e muitos de nós temos os nossos perseguidores, mesmo que seja em algumas fases que a gente não esteja muito bem. Então, o fato é que essa relação com o mundo espiritual é permanente. Aqui agora, nós estamos aqui sob a companhia de vários espíritos. Eu, com certeza, estou sob a influência de um amigo espiritual que me conduz nas respostas, os meus companheiros também. E muitos de vocês também, ao fazer as perguntas. Então, nesse sentido, todos somos médiuns. Agora, existem os chamados médiuns ostensivos. Aquilo que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, muito bem estudou, muito bem pontuou e muito bem classificou, né? Então, os livros dos médiuns é um tratado psicológico sobre o tema mediunidade, que na época eram consideradas coisas místicas, ou de pessoas loucas, ou de místicos, ou pessoas desequilibradas, né? Ou eram chamados de charlatãos, ou eram chamados de feiticeiros, quer dizer, foram diversos nomes. Allan Kardec, então, percebendo que isto é um fenômeno natural e que a comunicação espírita vinha exatamente através da comunicação dos médiuns, ele começou a observar. Então ele passou entre 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, até 1861, quando ele lançou o Livro dos Médiuns, praticamente 4 anos dedicando a essa obra. Então, uma obra que vem trazer para todos nós, né, tanto da época quanto hoje, entendimento sobre a questão da mediunidade, tratando a mediunidade sob uma perspectiva científica e uma perspectiva psicológica. Então, Kardec consegue fazer isso, ele estuda, ele observa, né, e ele classifica as mediunidades. São diversas mediunidades, né? Xenoglossia, que são os chamados médiuns de línguas estrangeiras, médium psicofônico, que é diferente de médium falante. O falante empresta o aparelho fonador, o psicofônico ele recebe psiquicamente a mensagem e transporta através da fala. O médium psicográfico, que é diferente do médium escrevente. Então tem o médium mecânico, o semimecânico, o médium receitista, o médium de pintura, o médium, enfim, são diversas mediunidades que ele muito bem classifica. Alguns têm praticamente todas as mediunidades. Chico Xavier, por exemplo, era um médium quase que completo. Ele era vidente, clarividente, audiente, clareaudiente, psicofônico, falante, psicográfico, escrevente, ele tinha praticamente todas as mediunidades. Tá? Então, todos nós somos médiuns. Agora, se você começa a perceber sinais de que você está, de alguma forma, ouvindo, sentindo, vendo espíritos, aí você começa a observar que talvez já seja uma manifestação da sua mediunidade ostensiva. Aí a primeira coisa que nós sugerimos, né, é o estudo, principalmente o estudo, começando pelo Livro dos Médiuns, para você entender toda essa dinâmica, e depois, né, desenvolver essa mediunidade. A mediunidade ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser educada, né? E aí a casa espírita tem todo um preparo, tem toda uma ordenação, tem toda uma política, né, de como isso vai acontecer, de forma a preservar o médium e preservar também as pessoas que estão envolvidas dentro do processo. Agora, uma coisa tem que deixar claro, muitas vezes a gente acha que médium é uma coisa espetacular, né, que é coisa do outro mundo. Né, Laurinha? Você que está na mediunidade aí do Zap Zap aí, né? Então, na verdade, até desconcertei agora, Laurinha. Ô, gente, então é isso. O que a gente tem que observar é o seguinte: o médium não é um ser superdotado, nem um ser extraordinário, não. Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala sobre quem são os médiuns na generalidade, né? E quem lê lá vai querer desanimar de ser médium, porque ele diz que médium não são missionários na acepção comum do termo,
são almas que caíram desastradamente ou desastrosamente dos cumes do poder e da glória, e que, devedores das leis divinas, eles vêm com essa faculdade para resgatar crimes do passado. Agora tem também os médiuns missionários, que a gente entende que já tem uma outra perspectiva. Se você quiser complementar alguma coisa, Tiago. Não, eu vou pegar carona na sua resposta, na verdade, porque a próxima pergunta também seria sobre isso. Ah, que ótimo. E complementando que os médiuns, na sua grande maioria, são os devedores, o Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, que faz muitos trabalhos de cura, então lá tem uma gama muito grande de médiuns de efeitos físicos, médiuns doadores de ectoplasma, e tem um médium lá, Paulo César Frutuoso, e ele é médico, oncologista, se não me engano, e ele diz que os médiuns que estão lá naquela casa trabalhando, todos eles foram inquisidores, e que fizeram muita maldade mesmo com o pessoal, e eles, no mundo espiritual, se iluminaram, viu o que eles estavam fazendo, resolveram então todos reencarnarem numa mesma localidade para fazerem um trabalho afim. Então os médiuns que trabalham naquela casa, todos eles, todos, sem exceção, foram inquisidores do passado, só para dar um exemplo disso que o Alexandre falou. Então, pegando nessa carona nesse tipo de mediunidade, que o Alexandre estava falando, vários, também tem a mediunidade de desdobramento, que é a mediunidade onde, durante o sono, ou a pessoa entra em sono, porque ela também pode ser induzida magneticamente, o espírito se desdobra, ele entra em contato com o mundo espiritual, vê o que está acontecendo no mundo espiritual, e depois, ao acordar, ele relata o que ele viu. Também é uma ponte entre esses dois mundos. Então, aí, eu estou explicando isso para falar da próxima pergunta. Boa noite. Há muito tempo tenho sonhos, visões e sensação de uma luz calorosa, imensa, acolhedora sobre mim, sempre me envolvendo e preenchendo-me. Questiono-me sempre sobre essa sensibilidade perceptiva em mim. Qual seria a visão do Espiritismo sobre isso? Obrigada. A visão é essa. A visão é que há pessoas que têm essa sensibilidade maior de, ao dormir, o seu espírito, todos nós aqui desdobramos, mas tem pessoas que vêm com essa capacidade de ter lucidez durante esse desdobramento. E de, ao acordar, o seu cérebro ele é impressionado de tal forma durante essas visões que ele vê no mundo espiritual, que ele consegue se relembrar do que ele viu, do que ele ouviu, do que aconteceu no mundo espiritual. Então, provavelmente, como é óbvio, não posso afirmar se é ou não, mas provavelmente o que acontece com a pessoa que fez a pergunta é um clássico desdobramento. Ao dormir, você sai do corpo, você tem essa percepção que está acontecendo no mundo espiritual, aí a sensação que você tem da aproximação da espiritualidade em você, ela é diversificada. Alguém, ao sair, já pode estar tão acostumado que é como se ele dormiu e levantou, tranquilo, e ele está no mundo espiritual. Tem gente que, ao fazer isso, custa a fazer esse desdobramento e manter a sua lucidez. Pode ser que você, ao começar esse desdobramento, tenha essa sensação que você tem. Ao encontrar com os seus espíritos amigos que estão ali para te ajudar, você tem essa sensação calorosa, porque o espírito ele emite uma luz, que ela diz aqui que tem essa luz calorosa, a percepção dela é essa. Pode ser apenas um espírito num grau mais elevado que você, e você percebe ele apenas como uma chama de luz. Então, nada que se espantar. Você pode desenvolver isso mais e educar isso mais? Pode. Uma casa espírita, é óbvio, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas já puxando, é o melhor lugar para você fazer isso. Então, se você quiser saber mais, adentrar um pouco mais sobre o que acontece com você, procure depois aqui na casa, qualquer um de nós, ou mais diretamente com o senhor João Balbi, que é o responsável daqui pelo setor de educação mediúnica, que ele pode conversar um pouco melhor com você. Boa noite. Nas minhas preces, sempre peço para as almas necessitadas. A minha prece chega até elas. Que bom, hein? Já tem alguém que já está pensando no outro. Eu ainda estou muito voltado para mim ainda. Eu tenho meus adversários, ainda tenho os dos outros também, que a gente trabalha na casa espírita, já tem os da gente, ainda junto um punhado dos outros também. Se a gente fizer alguma coisa de bom, os contrários àquilo que a gente fez, normalmente começa a perseguir a gente também. Muito importante isso aqui, explicar sobre o pensamento.
O pensamento é uma das maiores energias que nós temos. A maior energia que o ser humano tem é a introspecção, buscar dentro de nós o relacionamento com o mundo espiritual. Então, o pensamento, ele viaja pelo espaço. É essa energia que viaja pelo espaço numa velocidade muito superior à velocidade da luz, que é em torno de 300 mil quilômetros por segundo. E ao pensar, né, se o pensamento for bom, ele vai atingir, né, ele vai viajando, ele vai atingir aonde ele conseguir achar, né, meios suficientes, sintonia para ser recebido. A prece, quando eu oro a alguém e que aquela pessoa está bem, né, aquele espírito está bem, aquela pessoa está bem, não está precisando da prece, com certeza a espiritualidade vai, né, sintonizar essa prece e encaminhar ela para pessoas que estão necessitadas. Então, o trabalho nunca é perdido. Se eu orar para alguém que não está bem, outro que não está bem, que está bem, outro que não está bem vai receber, se aquele não tem necessidade. A prece é trocar de pensamento. O ser humano tem em torno de 60 mil pensamentos dia. É sinal que a cada 3 segundos nós pensamos 2 coisas e nunca pensamos a mesma coisa. Então, a prece, quando eu tenho a necessidade de mudar de pensamento, é através da prece, da meditação, né, que nós vamos trocar de pensamento, sintonizar numa faixa diferente. Né? Se não estou bem, sintonizar numa faixa diferente tem a função para trocar o pensamento. Sempre muito importante. Essa disciplina do pensamento, essa reprogramação da mente, é o trabalho do lado do hemisfério direito da mente, né? A disciplina, a reprogramação da mente, entre elas está a concentração, a prece, a meditação, né? Para que nós possamos atingir, né? Se não atingir aquele que nós oramos por ele, se ele estiver bem e não precisar da prece, ela vai chegar em outro lugar. Como o pensamento negativo também vai chegar e encontrar sintonia. Uma grande parte dos crimes que ocorrem, das contravenções, dos crimes que acontecem na Terra, é a inspiração de alguém que está pensando no mal. Então, a necessidade de nós voltarmos a pensar no bem, voltarmos o pensamento para o bem, porque o mal que eu penso aqui agora, ele pode alguém cometer um deslize lá na frente em relação disso aí. Eu desejar o mal para o outro. Nós vimos ali uma pergunta inicialmente falando sobre isso aí, do ciúme, da inveja, se isso existe nas instituições. Né? Se existe, precisa de ser acabado, porque muitas vezes ele não está só preso dentro da instituição, não. Ele espalha por todo lado. Se eu estiver com ciúme de alguém, esse ciúme vai espalhar para todo lado e vai, muitas vezes, atingir a pessoas, né, que não estão com a mente disciplinada, não está bem, e vai fazer com que eles procedam de formas indevidas. Então, a disciplina do pensamento é muito importante. A oração, ela tem essa grande função de nós trocarmos de pensamento, pensar melhor, mudar o nosso estado íntimo, né, para que nós possamos equilibrar, né, harmonizar as nossas atitudes. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Sobre os especiais, síndrome de Down e outras, o contato com o mundo espiritual é pleno e permanente? E sobre quem aceita voluntariamente um desses especiais sob sua guarda? Olha, cada caso é um caso, né? Não tem como a gente padronizar. O André Luiz ele deixa isso muito bem claro, que não existe nenhuma reencarnação e nenhum processo de desencarnação igual ao outro. Então, cada situação tem as suas particularidades que a gente não tem como saber. Uma coisa que eu tenho certeza, se o pai ou a mãe, né, que foram voluntariamente, que aceitaram voluntariamente receber essas criaturas, evidentemente que é uma grande missão de amor, né, um grande
é muito bem visto, obviamente, né? E realmente isso acontece. A maioria dos pais, eles são levados ao mundo espiritual, né? Quando se desenha a reencarnação de uma pessoa que tem alguma dificuldade mental, e eles são esclarecidos sobre isso, e a maioria aceita de bom grado. Primeiro porque quando é convidado, a espiritualidade já entende que eles já têm condições de auxiliá-los. E quando eles aceitam, né, vocês podem reparar, para vocês verem, que a maioria dos pais de crianças especiais, eles têm uma paciência e uma amorosidade impressionante. Já viram isso? Muito raramente você vê algum revoltado. Muito raramente. É porque a espiritualidade ela se cerca de seguranças. Né? Já que tem uma reencarnação tão complexa, tão difícil, ela se cerca de elementos seguros para que não dificulte ainda mais a expiação daquele espírito. Né? Então, esses pais são, sim, convidados, muitos aceitam voluntariamente, e isso é muito bem visto aos olhos de Deus, porque é uma missão de amor. Né? Às vezes, os próprios pais têm débitos com a criatura. Muitas vezes também têm. Né? E aí também, além da questão da missão do amor, é um reajuste. Não com a pessoa, mas com as leis divinas. Porque toda vez que a gente falha com alguém, a gente não está falhando com aquele alguém, a gente está falhando com as leis divinas. O nosso débito é com a contabilidade divina. E o contador somos nós mesmos, a nossa consciência. Agora, sobre os especiais, Simon de Down e outros, o contato com o mundo espiritual é pleno? Não tem como a gente saber. Como eu disse, cada caso é um caso especial. Alguns, sim. Alguns têm plena convicção, né, do que está acontecendo. E se sentem prisioneiros naquele corpo debilitado. É para eles um sofrimento terrível. Né? Outros não. Outros estão dementes, tanto do ponto de vista perispiritual, quanto também do ponto de vista espiritual. Estão doentes espiritualmente e estão doentes perispiritualmente. E também do ponto de vista biológico e físico. Tem um caso do Chico muito interessante. Ele conta isso, inclusive isso está no YouTube. Quem quiser digitar lá, digita assim, o caso de Valéria Chico Xavier. Vai cair no link e é uma história emocionante. O Chico Xavier, ele é entrevistado pela Hebe Camargo, sim, pela Hebe Camargo, e aí ele conta uma história que a gente se emociona. Ele diz que quando ele começou a sua vida de espírita, né, ele começou a peregrinar pela periferia de Pedro Leopoldo, muito pobre, e conheceu uma moça que estava num corpo extremamente debilitado. E ela só resmungava. E Chico começou a visitar e se afeiçoou por ela, e todos os sábados ele ia lá, conversava com ela, brincava com ela e ficava estimulando para que ela falasse. E ela não falava. Ela mal balbuciava algumas monossílabas. Aí um dia o Chico brincava com ela, fala Jesus, Valéria, fala Jesus, e ela ficava Jesus, mas não saía. Né? Um dia o Chico chegou lá e a Valéria estava ardendo em febre, uma febre de 40 graus, e ele ficou muito preocupado, e aí tomou providências, inclusive, a respeito disso. E nesse dia, por incrível que pareça, ela falou Jesus. E o Chico ficou numa felicidade com aquilo, né? Valéria falou, mas no outro dia de manhã chega a notícia, a má notícia, ela tinha desencarnado durante a noite. Ela teve uma pneumonia e não foi tratada, e ela desencarnou à noite. O médico tentou socorrê-la, mas não teve jeito. Enfim, passaram-se os anos. Muitos anos depois, o Chico teve uma crise de angina, teve quase morto, né, internado no hospital de Uberaba, e o médico proibiu qualquer tipo de visita, porque faziam-se filas para conversar com o Chico, então as visitas estavam proibidas. E aí, numa bela tarde, ele acordou meio sonolento e tinha uma mulher do lado dele, uma mulher com uma áurea muito bonita, diz ele que ela estava iluminada. Ele olhou para ela e perguntou assim, ela perguntou para ele: "Ei, Chico, tudo bem? Como é que vai você?" "Não, eu estou bem." "Quem é você?" "Mas você não está me reconhecendo, Chico?" Ele falou assim: "Olha, você me desculpa, eu não estou muito bem, estou tomando muitos remédios." Ele era muito delicado, né? "Eu estou tomando muitos remédios, mas da onde que você é?" "Eu sou lá de Pedro Leopoldo." "Aí, qual família que você pertence?" Não sei, eu vou deixar para você lembrar de mim. Eu vou falar apenas uma palavra e você vai lembrar quem eu sou." Aí ela disse: "Jesus." Então era a Valéria.
né? Quer dizer, então cada caso é um caso. E ele diz que ela impôs as mãos sobre o centro cardíaco dele, onde ele teve o infarto, né? E, segundo ele, ela o curou. E depois disso ele teve outras crises de angina, mas foi graças a ela, que ele diz, que contribuiu, evidentemente, que ele conseguiu restabelecer a sua saúde no coração. Então, vejam bem vocês, um espírito que estava espiando num corpo extremamente debilitado, que a priori a gente pode até julgar que seja um espírito ruim, né, que está pagando algum pecado, algum erro do passado, e de fato estava. No entanto, era um espírito que já tinha um progresso espiritual tamanho, né, que estava naquela condição, muitas das vezes, para reajustar-se diante das leis divinas e progredir e avançar espiritualmente. Então a gente nunca deve dar uma sentença nesse sentido, que a gente nunca sabe o que verdadeiramente está acontecendo. A influência dos espíritos numa casa espírita, entre os voluntários, presidente, demais, onde? A falsidade, ostentação, ciúmes, etc. Pois não são os espíritas a dar melhor exemplo em defender o amor ao próximo e a não ser tão agarrado à matéria e a viver melhor? Eita, essa é pra gente, hein? Bem, a influência dos espíritos numa casa espírita, óbvio, né? Uma casa espírita, ela é criada para isso. A finalidade principal de uma casa espírita é fazer essa ponte, essa interseção entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. Então, sempre vai haver. Tá? Aí o que ele estava querendo saber é o seguinte: se mesmo que os trabalhadores da casa sejam ciumentos, falsos, né, ficam na ostentação, mesmo assim há influência, eu estou partindo do princípio de que o que ele falou é verdadeiro. Tá? Mesmo assim tem influência. Aí vai ter influência de espíritos que também querem ostentar, de espíritos invejosos, de espíritos falsos, de espíritos ciumentos. Sempre vai haver influência. Você pode iniciar uma casa, não, vamos ajudar os outros. Só que lá você só quer atrapalhar a vida dos outros. Vai ter influência espiritual? Óbvio que vai. De espíritos que também querem atrapalhar a vida dos outros. Né? Porque é óbvio que a gente vai ter influência da sintonia que a gente vibra. Então, vai ter? Vai. A questão toda é o seguinte, o que ele está querendo dizer, né, o que ele está querendo perguntar é, os espíritas não são os primeiros a ter que dar o exemplo, e às vezes não são os primeiros a fazer isso, né, serem ciumentos e tudo. A gente respondeu uma pergunta dessa há pouco tempo, né, a mesma questão da imperfeição dos trabalhadores numa casa espírita. Então, veja bem, você tem que diferenciar uma coisa. Espiritismo é uma coisa. Movimento espírita é outra completamente diferente. Se você não quiser modelo de perfeição, venha para o movimento espírita. Escutem bem o que eu estou dizendo. Se você não quiser modelo de perfeição, venha para o movimento espírita. Porque, óbvio, nós espíritas, nós recebemos uma responsabilidade maior, assim como o Alexandre disse dos médios, que o Emmanuel disse isso, que o médio é aquele que tem mais responsabilidade, o espírita é aquele espírito renitente, que nada faz com que ele aprenda, nada faz com que ele consiga compreender o que ele tem que fazer aqui nessa vida. Aí é como se eles virassem e falassem, não, abra as portas, filho, toma, está aqui ó, a chave do tesouro. Aí ele entra em contato. Muitos de nós, quando entramos em contato com essa mensagem, beleza, opa, então é isso aqui que eu tenho que fazer? Então vamos embora. Agora, grande parte de nós não consegue. Grande parte de nós entra em contato com a mensagem, sabe o que tem que fazer, mas a influência da matéria, os prazeres da matéria, ainda fala mais alto. É o compromisso daquele espírito. Se ele não consegue, o que a gente pode fazer? Então, espiritismo é uma coisa, movimento espírita é outro completamente. É decepção, né? A gente tem essas decepções mesmo. Outra decepção, uma decepção igual a essa, eu, por exemplo, estou terminando agora um curso numa faculdade federal. Eu entrei para um curso superior numa faculdade federal, pensei assim, nossa, aqui é o reduto do conhecimento, aqui é onde eu vou encontrar as pessoas, né, que vão me incentivar a buscar. Nossa, que decepção. Da primeira reunião de colegiado que eu participei, eu queria sair correndo de lá. Né, porque a tamanha falta de educação, tamanho desrespeito que a gente vê numa faculdade federal, é onde as pessoas deveriam ser as mais educadas. Aí você entra para dentro do espiritismo, você vem com essa concepção, nossa, ali é só nego emanando amor. Óbvio que não, porque são pessoas também imperfeitas. Né? Olha para mim, olha para o Alexandre, o Mário. O que a gente tem de imperfeição, meu amigo, não é mole. A questão toda é, se você sabe que você tem essas imperfeições e se você tenta melhorá-las.
Se você tenta. As pessoas que ainda são ciumentas, ainda são falsas, se elas estão trabalhando numa casa espírita, isso eu posso te dizer, pelo menos tentando melhorar, elas estão. Então a gente tem que olhar para isso e ver o esforço que a pessoa faz em querer melhorar. É óbvio que aqui você não vai ter modelo de perfeição, mas você vai ter modelo de pessoas que tentam se melhorar. Né? Quer ter um exemplo claro disso aqui? Leia um livro chamado Voltei, né? Voltei, do Chico Xavier, irmão Jacó. Se não me engano, é o Frederico Figner, né? Um ex-presidente da FEB. Né? Ele conta o relato dele. Então, ou seja, presidente da FEB. A gente pensa, nossa, que beleza. O camarada desencarna, ele encontra com um mundo espiritual totalmente o contrário daquilo que ele imaginava. Por quê? Porque fazia muita coisa aqui fora, mas aqui dentro estava capenga. Tem um livro do Vanderlei de Oliveira, que ele fala assim, cara, os espíritos obsessores, eles não querem mais obsidiar os espíritas, não. Porque na hora que eles chegam perto dos espíritas, os espíritas estão tão mal, que eles ficam mais mal ainda, então eles estão querendo obsidiar outras pessoas. Então, assim, acontece isso, né? Acontece da pessoa estar nessa tentativa de mudar, mas ela ainda não consegue. Agora, eu tenho apenas uma observação para você, né? Para você e para todo mundo, para nós. Você só vê, você só reflete aquilo que está dentro. Então, se você está vendo um ato de alguém e está julgando ser inveja, ostentação, na verdade, onde é que está a inveja? Onde é que está a ostentação? Às vezes, a pessoa que fora ela age de uma forma, vocês conhecem o interior dela? Você sabe se ela está ostentando realmente ou não? Ou é apenas o que você quer ver? Então, é óbvio, você se projeta no mundo exterior. Se você está vendo ostentação, se você está vendo ciúmes, se você está vendo inveja e tudo que há de imperfeito, é porque, olha que dica ótima de autoconhecimento que está te dando. Tá? Pega. Eu estou falando isso para você porque eu faço isso todos os dias, a todo momento. Eu visto a minha carapucinha, na hora que eu olho para alguém, falo, vaidoso. Na verdade, aqui, onde é que está a vaidade? Aí eu coloco a carapuça e falo, opa, deixa eu tentar trabalhar isso aqui. É o que a gente está tentando fazer. Tá? Então, olha, tente enxergar o outro lado, tente enxergar o esforço que a pessoa está fazendo em burilar as suas imperfeições. Te garanto que vai ser muito melhor para você. Lembrando, né, Tiago, o ensinamento de Jesus, né? Não são os que precisam de médicos, são os doentes. Então, nós nos caracterizamos na fileira dos doentes. E o remédio está aí, é a doutrina espírita. Se não curar agora, meu amigo, né, Laurinha, vai para o Zap Zap, né? Hein?